Tu és tão bom para nós, porque sabemos que Tu nos amas, Pai, e sabemos que o Senhor está atento, cuidando de cada uma de nós, dos nossos filhos queridos, que o Senhor tem um amor tão infinito por nós que nós mesmas não conseguimos entender, porque somos pecadoras, somos falhas, e muitas vezes te decepcionamos, te entristecemos com a nossa vida, com as nossas atitudes, Senhor. Perdoa-nos, Pai amado, e toma posse dos nossos corações, e que o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz com tanto sofrimento por nós, Senhor, não tenha sido derramado em vão, mas que ele circule em nossas veias, nos purificando, nos santificando, nos transformando cada dia mais e mais à imagem e semelhança de Cristo. Abençoa esses momentos agora de meditação, Senhor, em que vamos refletir sobre o teu perdão para nós e sobre como é necessário, Senhor, que nós aprendamos também a perdoar aos nossos semelhantes, aqueles que nos magoam, nos machucam e nos maltratam. Abençoa, Senhor, cada instante dessa meditação e que as palavras que venham a ser ditas, Senhor, venham direto de Ti para os nossos corações. Te pedimos em nome de Jesus, por amor a Jesus. Amém. Amadas, quando a nossa irmã Edilze me convidou para fazer novamente essa meditação, eu fiquei pensando, né, pedindo ao Senhor que Ele me desse a palavra. E eu orei, e uma madrugada dessas, o Senhor me deixou bem claro na mente que era para eu falar sobre o perdão. Não apenas sobre o perdão de Deus para nós, mas para o fato de nós necessitarmos perdoar aqueles que nos magoam, que nos machucam, que nos magoaram. E talvez na hora até não entendi muito bem o porquê, né? Mães que clamam pelos seus filhos é o nome desse grupo. Como que a gente poderia aplicar esse perdão que nós temos que dar a outras pessoas, ao nosso próximo? Qual a influência que esse tema pode ter na nossa busca aqui, de querer abençoar os nossos queridos, a querer abençoar os nossos amados. Mas como eu senti claramente que o Senhor estava dirigindo, pedindo, falando, me instigando para falar sobre esse tema, eu fui em busca de elementos para poder falar para vocês, mas que me tocassem primeiramente. E é impressionante como, na palavra de Deus, fica claro que é importante que nós perdoemos. Tão importante que em muitos textos fica claro que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E eu queria que as irmãs abrissem Mateus capítulo 6, o livro de Mateus no capítulo 6. Eu vou ter que ser um pouco rápida, porque o meu tempo hoje para meditação é muito curto. E nós teríamos muita coisa para ver, mas não vai ser possível. Então, eu vou resumir ao máximo a meditação, para que a gente possa, ao menos, pegar o principal. Então, Vamos fazer então, irmãzinha, mais uns 30 minutos, 35 minutos. 35 minutos. Vamos, o que for necessário, querida, o importante, vamos deixar Deus conduzir, então, tá? Só que eu vou marcar aqui 35 minutos, 30 minutos vai dar... Ai, me ajude a fazer as contas, professor de matemática. Até às 4 horas? Não, né? Aqui é 15h12, mais 30 dá 15h42. Vamos lá, Deus vai conduzir. Então, tá.
o texto que nós vamos ver em Mateus 6, é quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Num outro contexto, fala que os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse a orar. E nesse contexto aqui, Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso para os discípulos. Todas nós conhecemos esse texto, né? E Jesus, então, fala o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele continua e diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. E agora vem o texto que eu queria salientar, que eu queria destacar para que nós prestássemos atenção nesse texto. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Em outras versões, em outra versão diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, aos que nos têm ofendido. Parafraseando, nós poderíamos dizer: Senhor, perdoa os nossos pecados, porque nós, como tu tens perdoado, Senhor, temos perdoado aqueles que têm pecado contra nós, que têm nos ofendido, que têm nos magoado. E o Senhor Jesus continua e diz: e não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. E agora vem o texto importante para nós, para essa meditação de hoje. O Senhor Jesus continua e fala: porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celeste não vos perdoará. É meio paradoxal esse texto, ele meio que confunde, não sei se a vocês alguma vez já confundiu, porque se nós aprendemos que na cruz Jesus Cristo morreu para perdoar a todo ser humano, independente, todos, ele perdoa a todos. Por que aqui nos está relatado que se nós não perdoarmos, ele não nos perdoará? É um tanto ou quanto estranho isso, né? Para que nós possamos ser perdoados, nós temos que perdoar. E se nós formos a parábola do servo impiedoso, Mateus 18, nós temos ali um outro relato que traz de novo essa mesma questão. Ali vocês, talvez, não sei se todas conhecem, se não conhecerem, depois leiam no capítulo 18, a partir do verso 21, relata a história, é uma parábola contada por Jesus, e sempre que Jesus contava uma parábola, ele tinha um objetivo de aplicar o ensinamento daquela parábola nas nossas vidas. De alguma forma, ele tinha uma lição para nos ensinar através dessa parábola. E aqui ele conta a história de um rei que diz o seguinte, ó, vou ler o verso 21 para vocês. Desculpe que eu estou um pouco assim, não estou muito acostumada a pregar para uma tela, tá? Então, de repente, eu vou me perder um pouquinho em alguns momentos. Verso 21 diz o seguinte: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Aí Pedro, querendo ser pródigo, ele diz assim: até 7 vezes, Senhor, porque os fariseus diziam que se deveria perdoar alguém até 3 vezes. Então Pedro quis ser generoso e disse: até 7 vezes, Senhor. Mas Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, Pedro, meu filho querido, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, Jesus está dizendo: você vai perdoar infinitamente. Você vai perdoar quantas vezes for necessário, tantas vezes quanto teu irmão
pecar contra ti, te magoar, te ofender, tantas vezes tu o perdoarás. Gente, eu não sei o contexto da tua vida, eu não sei o que você passou, eu não sei o que você passa, mas parece que Jesus está pedindo algo muito impossível para a gente, né? Eu não sei se você conhece a parábola, não conhece, eu peço, depois você lê em casa, mas conta a história de um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Verso 23 diz isso. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um dos servos que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é um valor impagável. Nem que aquele homem vivesse pela eternidade ali, todos os seus anos de vida, ele não conseguiria pagar de tão grande que era essa dívida. Não tendo esse homem, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido o homem, a sua mulher, os seus filhos e tudo quanto possuía, e que, afinal, a dívida fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se reverentemente diante do rei, rogou: Ó Senhor, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, compadecido, mandou embora e perdoou-lhe toda a dívida. O Senhor não apenas mandou ele embora e dizendo, ó, vai, te vira, dá um jeito e me paga. Não, o Senhor o mandou embora com o perdão da dívida. Agora vem a parte triste da história. A parte linda é que o Senhor perdoou a dívida, mas agora vem a parte triste. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, quer dizer, ele encontrou alguém como ele, que trabalhava para ele, que lhe devia 100 denários. 100 denários era absolutamente uma quantia irrisória comparada àquela quantia que aquele homem devia para o seu senhor. E esse homem que havia sido perdoado, agarra aquele homem que lhe devia, o seu conservo, aquele que era igual a ele, sufoca-o e diz: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos seus pés, implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Aquele homem, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou o seu conservo na prisão até que saldasse a dívida. Mas as pessoas que haviam visto o perdão do rei para aquele homem, agora vão até o rei e dizem para ele. Então, dizem para ele o que havia acontecido. Como aquele homem que havia sido perdoado não perdoou. Então, conta Jesus, continuando a parábola. Chamou o seu senhor aquele homem e lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida imensa, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecendo-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, perdoar a dívida dele? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. E agora vem a grande questão. E Jesus afirma: assim também meu Pai Celeste fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Queridos, o que Jesus está dizendo é o seguinte: que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Mas não é aquele perdão de boca ou da boca para fora. É um perdão que tem que vir de dentro. É um perdão que vem do íntimo. E é impressionante, porque
Se nós, eu não sei o que você passa, eu já disse, eu não sei o que você teria que perdoar a alguém, mas você sabe. E nós sabemos que tem coisas que aparentemente parecem ser imperdoáveis. Mas Jesus está dizendo que nós temos que perdoar, e perdoar do íntimo. E lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 13, o apóstolo Paulo diz ainda mais o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, e caso alguém tenha queixa contra outrem, suportai-vos, quer dizer, às vezes é tão difícil suportar, aguentar as coisas difíceis que as pessoas fazem para nós, mas suportar aqui no sentido também de carregar, presta atenção, quando Deus nos pede, através do apóstolo Paulo, que nós suportemos o nosso irmão, não é apenas no sentido de suportar as coisas ruins que eles fazem para a gente, as coisas difíceis de aguentar que essas pessoas fazem para a gente, e às vezes pode ser o nosso esposo, pode ser o nosso próprio filho, mas o Senhor está querendo nos dizer o seguinte, que se eu estou com Jesus no meu coração vai ser perdoador, vai ser bondoso, vai ser amoroso, e eu vou suportar no sentido de carregar esse meu irmão de tal maneira que eu vou levar ele para Jesus com a minha atitude. Ele diz: suportai-vos, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. Deus está pedindo algo extremamente difícil para a gente, para nós que somos seres humanos. Sabe por quê, queridas? Eu falo por mim. Porque perdoar não faz parte da nossa natureza carnal. Concorda comigo? A nossa natureza carnal, ela exige que nós nos vinguemos. É olho por olho, é dente por dente. A nossa natureza carnal, quando alguém faz alguma coisa de ruim para nós, a nossa natureza, ela faz com que a gente queira revidar, pular no pescoço. Dependendo da situação, a gente quer fazer justiça, sabe? Sabe, queridos? Nós somos vingativos. Essa é a nossa natureza. O perdão é um atributo divino, não faz parte da nossa natureza. O perdão é um atributo do caráter de Deus. E nós só conseguimos perdoar de fato quando entendemos a magnitude, a grandeza, a amplitude do perdão de Deus. E nós só conseguimos entender essa magnitude desse perdão quando nós olhamos para Jesus Cristo. Principalmente quando olhamos para Jesus Cristo crucificado. Quando olhamos para Cristo crucificado, com o coração aberto para aquilo que está representado ali naquela cruz, nós podemos entender o tamanho do amor de Deus por nós. Sabe, eu queria contar um episódio que aconteceu, eu li isso numa meditação muitos anos atrás e eu perdi essa meditação. Essa história real aconteceu nos Estados Unidos. Foi mais ou menos no século passado, lá pela década de 30, nos Estados Unidos, tem o rio Mississippi, não sei quantos já ouviram falar. Sobre esse rio tem uma ponte, que é uma ponte chamada dessas pontes levadiças. É uma ponte que ela quando é levantada, ela levanta as duas partes da ponte, os navios passam por baixo dela. E quando ela fecha, carros e trens passam por cima dela. Essa ponte, pelo que eu entendi na meditação, passavam somente trens. E tinha um homem que era o responsável pela casa de máquinas que acionava o mecanismo para baixar a ponte
quando os navios já tinham passado, para que os trens passassem, e para levantar esse mecanismo, acionar o mecanismo para levantar a ponte quando os trens já tinham passado. Um dia esse homem levou seu filhinho de 6 anos para o trabalho com ele. Ele tinha uma cabine onde ele ficava. Dali daquela cabine, ele podia enxergar os navios chegando para poderem passar embaixo da ponte. E dali daquela cabine, ele podia ouvir quando o trem, a uma determinada distância, apitava, alertando-o para que ele baixasse a ponte se ela estivesse levantada. Nesse dia, quando ele levou seu menininho para lá, o menino ficou ali na cabine, que tinha um determinado espaço, brincando com seus brinquedinhos que ele tinha levado para passar o tempo. E o pai ficou ali no maquinário, ali, atento para ver um navio que tinha passado, ele tinha levantado a ponte e o navio tinha passado. E ele estava ali aguardando que o navio acabasse de passar. Enquanto isso, era um momento que demorava bastante, ele pegou a sua marmita, serviu uma comidinha para o seu filho, ele mesmo comeu e ficou esperando, aguardando, então, que o navio acabasse de passar. Só que aconteceu algo. Naquele momento, quando ele acabou de comer, ele adormeceu. Ele adormeceu ali na sua cadeira e teve um cochilo ali, cochilou ali. E, de repente, ele acorda assustado com o apito de um trem que vem a uma determinada distância. Era uma distância razoável para que ele pudesse baixar o mecanismo. Naquela época não tinha celular, não tinha os meios de comunicação que tem hoje. Então, ele ficou assustado, porque foi acordado ali naquele momento, e ele vai puxar a alavanca para baixar o mecanismo ali, só que ele, antes de baixar o mecanismo, ele olha, procura pelo seu filhinho, e ele vê que seu filho não está ali na cabine. E ele agora, mais assustado ainda, ele se levanta e olha e vê que seu filhinho está andando, descendo, mexendo ali no meio das engrenagens onde do mecanismo em que a ponte é acionada para baixar. Ele grita com seu filhinho, chama para que seu filhinho saia dali, mas o menino tenta sair e fica com o pé preso no meio das engrenagens. E ele agora tem pouco tempo para agir, porque ele escuta de novo o apito do trem. E quando ele escuta o apito do trem, agora ele tem que tomar uma decisão crucial. A pior decisão da sua vida. Ou ele cruza os braços, fecha os olhos e vê o trem bater, e ele sabe que aquele trem vem sempre lotado, normalmente com 450, 500 passageiros. E ele provoca, então, com isso, um acidente e aquelas 450 pessoas morrem. E essa é a decisão que ele toma, queridas. Aquele homem, naquele momento, ele fecha com uma mão, ele tampa os olhos, com a outra mão ele puxa a alavanca para baixar o sistema, para baixar a ponte. E seu filhinho agora é esmagado ali naquelas engrenagens. Esse homem teve que decidir, ou ele salvava seu filhinho e sacrificava 450 pessoas, ou ele sacrificava seu filhinho e salvava 450 pessoas. A história diz que aquele homem desesperado sacrificou seu filhinho. Amadas, por que eu trouxe essa história para nós? Foi exatamente isso que nosso Pai fez por nós. O Senhor Deus, naquele dia,
Lá no Getsemane, ele sacrificou o seu filho amado por mim e por você e por nossos filhos queridos. No Getsemane, porque o sacrifício de Cristo começou no Getsemane. Leia o livro Desejado de Todas as Nações, leia o capítulo Getsemane, e você vai entender que foi ali que começou o sacrifício de Cristo. Nós não temos tempo para analisar todo aquele momento ali da história de Cristo. Mas o nosso Deus, para perdoar a nossa dívida, o nosso pecado, para que pudéssemos ter vida eterna, ele sacrificou o seu filho para que a gente pudesse viver. Queridos, o que isso tem a ver com o que nós estamos vendo hoje? É que se realmente nós formos tocadas por esse amor, se entendermos de fato o que o Senhor fez por nós para nos salvar, se de fato nós aceitarmos o sacrifício de Cristo, nosso coração será transformado. O sangue de Jesus derramado ali naquela cruz, com tanto sofrimento, com tanta dor, nos purificará de nossas maldades. O Espírito Santo de Deus fará morada em nós, em nosso coração. E nosso coração terá um coração perdoador. É difícil. Sim, se estivermos tentando sozinhas, não conseguiremos realmente perdoar nada nem ninguém. E muitas vezes parece que o Senhor está nos pedindo algo acima das nossas forças, acima de nossa capacidade. Não é mesmo, irmã? Às vezes parece que sim. Se nós lermos ali Mateus, capítulo 5, verso 43 a 48, parece que Jesus realmente está passando dos limites. Olha o que ele nos pede. Jesus pede claramente, ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Parece que Jesus nunca passou por isso, né? Amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, com um objetivo, e ele diz o para quê? Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo é que para que nós possamos verdadeiramente ser chamados filhos do nosso Pai que está nos céus, nós temos que amar o nosso inimigo, nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. E em Lucas ele pede mais, ele diz assim, ó, amai os vossos inimigos e fazei bem àqueles que vos odeiam. E ele não para por aí, ele diz, bendizei aqueles que vos maldizem e orai por aqueles que vos caluniam. É assim que nós somos? Você consegue bendizer aqueles que falam mal de ti? Você consegue falar bem de alguém que você sabe que está falando mal de ti? Mas é isso que Jesus está pedindo. Mas sabem, queridos, Jesus Cristo não nos pede nada, absolutamente nada, que ele mesmo não tenha feito. Nada. Você pode dizer assim, mas quando Jesus estava lá com os escribas e os fariseus, ele falou muito bravo, muito irado com os escribas e fariseus. Ele disse, escribas, vocês escribas e fariseus hipócritas. Sabem, queridos, eu creio que naquele momento, quando Jesus estava falando daquele modo, aparentemente para nós, ele estava irado, mas não, amados, ele não estava irado, porque nós estaríamos irados, mas Jesus não estava irado. Jesus estava chorando, estava angustiado, estava desesperado. Por quê? Porque Jesus Cristo estava, na realidade, fazendo com aquele apelo em tom, em voz alta, apelando de uma forma dura para eles, era talvez a única e a última maneira, a última forma de fazer com que aqueles homens se arrependessem das coisas que eles estavam fazendo. Nós poderíamos analisar o caso de Jesus. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus
no último instante, ali, quando Judas veio e beijou Jesus apelou ainda ao coração de Judas. E na cruz, amados, Jesus angustiado, pensando no sofrimento de seu pai, que ele sabia que estava vendo tudo o que estava acontecendo. Deus, o Pai, viu as chicotadas, Deus, o Pai, viu as bofetadas, Deus, o Pai, viu as cusparadas, Deus, o Pai, viu a coroa de espinho, Deus, o Pai, viu a zombaria, Deus, o Pai, viu seu filho sendo crucificado, os pregos nas mãos, os pregos nos pés. Deus, o Pai, estava mortificado, sofrendo, desesperado, vendo seu filho amado. E Jesus Cristo, agora angustiado, ele clama ao Pai. Ele clama ao Pai, porque ele podia pensar assim: Pai, é capaz de o Pai tomar uma atitude agora e acabar com isso tudo aqui. Mas Jesus estava ali se entregando, morrendo, porque ele queria me salvar, ele queria te salvar. E ele ficou preocupado que o pai, naquele momento, pensasse: nossa, não adianta tudo o que está acontecendo, não adianta o que está acontecendo com meu filho, eles estão rejeitando. E Jesus, agora, desesperado, clama: Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha a atitude de Jesus. Ele deveria ser o primeiro a dizer: Pai, não adianta, manda fogo do céu, acaba com tudo aqui. Mas Jesus diz: não, Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabem que, amadas, queridas, quem somos nós para não perdoar? Você pode estar pensando: Vera, tu não sabes o que eu passo, tu não sabes o que alguém fez para mim. Realmente eu não sei, mas uma coisa eu sei. A palavra de Deus declara: se não perdoarmos como ele perdoou, não desfrutaremos o perdão de Deus. A maior prova de que realmente estamos salvos, a maior prova de que eu estou salva, é eu ser capaz de amar como ele amou, é eu ser capaz de perdoar assim como ele perdoou. Sabem, queridas, uma história que aconteceu com um pastor adventista, talvez muitas de vocês conheçam essa história, pastor Rui Mar de Paiva, missionário na ilha de Palau. Em 2003, ele, sua esposa, sua filhinha e seu filho foram atacados por um homem, e ele, a esposa e o filho foram assassinados. E a menina de 10 anos foi estuprada, estrangulada e jogada no mato. Essa menina, ela não estava morta, o assassino achou que ela estava morta. Ela conseguiu caminhar e acabou sendo até a beira da estrada e foi salva. É uma história muito triste. Se você procurar, você encontra essa história no YouTube. Mas Ele sabe o foi que meu aconteceu? pastor, irmã. Ele foi meu pastor em Jundiaí. Ele foi seu pastor em Jundiaí, tá vendo? Em Mar Essa de Paz. história, É muito exatamente. triste, irmã, é muito triste. Nossa, É. posso me lembrar. Só que o que aconteceu, queridas? No sepultamento do pastor Ruimar, no sepultamento de sua esposa, no sepultamento de seu filho, a mãe do pastor Ruimar estava presente. E ali, publicamente, diante de todos os que estavam no sepultamento, que era uma multidão, ela perdoou o assassino de seu filho, de sua nora, de seu neto. Ela perdoou o estuprador da sua netinha. E mais, ela consolou a mãe do assassino que estava presente, porque ela perdeu um filho que ela sabia que estava salvo, mas ela ficou com o coração compadecido, doído por aquela mãe que tinha um filho que tinha cometido tamanha barbaridade. E mais, queridas, não termina por aí. Essa menina, Melissa, ela foi embora para os Estados Unidos com sua avó. Anos depois, ela volta para Palau, casada, vai ao presídio onde o assassino, o seu estuprador, está preso.
e ali ela perdoa aquele homem. Queridas, que história magnífica, para demonstrar para nós que com Jesus no coração nós conseguimos perdoar. Com Jesus, com Deus no coração, o Espírito Santo na nossa vida, ele faz coisas que às vezes nem nós conseguimos entender. Queridos, essas atitudes da mãe e da menina impactaram aquelas pessoas de uma maneira extraordinária. Ah, querida, eu vou repetir para você aquilo que eu já disse. Eu não sei pelo que você passou, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei: um coração perdoador como o de Jesus tem poder para transformar vidas. Experimenta Jesus, medita na história de Jesus, medita sobre o seu sacrifício, o sacrifício que ele fez por ti, por teus filhos amados, por tua família, queridas. Imagine-se nas ruas de Jerusalém naquele dia, siga Jesus ao Calvário, presta atenção em todos os detalhes e sinta que foi por ti, e aceita Jesus Cristo de fato, de coração, porque nesse momento em que você aceitar, se você ainda não aceitou, querida, Deus vai fazer o milagre, e em teu coração Jesus vai habitar, o Espírito Santo vai habitar, o teu coração vai ser transformado, a tua vida vai ser transformada, o teu amor vai transbordar de tal maneira que vai abençoar a tua família, vai abençoar teu esposo, mesmo que você pense que não seja mais possível você estar em paz com seu esposo, eu não sei a sua vida, vai abençoar os seus filhos, vai aproximar a tua família, vai fazer um milagre que talvez é o milagre que a tua família esteja precisando. Perdão, querida, perdão de Deus para nós deve ser algo tão extraordinário que transforme a nossa vida, que transforme o nosso caráter, que transforme a nossa natureza vingativa, uma natureza como a de Cristo, uma natureza que perdoa, uma natureza amorosa, perdoadora, que vai ser uma bênção para a família, e não só para a família, mas para todos aqueles que nos cercam. Essa é a mensagem de hoje, queridas. Um clamor a Deus para que Ele nos ajude a perdoar, assim como Ele perdoou, a amar assim como Ele amou, a amar para que um dia na nossa vida aconteça o milagre da transformação não só nossa, mas daqueles que nos cercam, especialmente dos nossos filhos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor te abençoe, minha irmãzinha, e te guarde. Que o Senhor resplandeça a sua luz sobre ti. Que o Espírito Santo penetre na tua vida, assim como na minha, de tal maneira que nenhum cantinho do nosso ser esteja escuro, escondido, guardado, para que o Espírito Santo não possa agir, limpar, purificar, mas que o Espírito Santo em nosso coração nos transforme de tal maneira que o amor de Jesus em nós nos transforme, nos torne pessoas tão parecidinhas com Jesus, que nossos filhos, nossa família, nossos amados tenham prazer em se chegar a nós, tenham alegria de estar pertinho de nós, e que a nossa vida seja transformada de tal maneira que o nosso lar se torne um pedacinho do céu. Essas bênçãos nós te pedimos, Senhor, nosso Deus amado, não para a honra e glória do nosso nome, não para que nossa vida seja facilitada, Senhor, mas porque nós sabemos que se essas bênçãos acontecerem em nossas vidas, Senhor, o Senhor terá autoridade para agir plenamente em nossa vida, e nossas vidas transformadas se tornarão uma bênção na vida, especialmente da nossa família. Clamamos pelo teu perdão, Pai querido. Clamamos que o Senhor nos ajude a entender esse perdão na sua profundidade
E clamamos, Pai querido, que esse teu perdão em nós nos ajude a perdoar aqueles que necessitam do nosso perdão. Pedimos tudo em nome e por amor a Jesus. Amém.